Bom dia, pessoal, como é que estão vocês? Muito bom estarmos juntos novamente aqui no nosso Vida Inteligente Interativo, segunda a sexta, 10h30 da manhã. Hoje, 24 de junho de 2013, comemora-se o Dia Internacional da Ufologia. Um dia que se comemora por causa do avistamento de um piloto civil sobre o Monte Rainier, em Washington, nos Estados Unidos, de 9 objetos, segundo ele, diferentes, que ele disse que pareciam pratos voadores, pires voadores. Daí derivou-se também, inclusive, o nome de Flying Saucers, que significa pires voadores. Hoje se contesta muito esse avistamento, que teria sido visto pelo piloto Kenneth Arnold, porque o que ele desenhou nunca mais se viu na ufologia. Na casuística, dos desenhos dos avistamentos, nunca se viu coisa parecida com aquilo que ele desenhou. E o que ele desenhou é muito parecida com uma formação de gansos. Então fica aí a dúvida. De qualquer forma, 24 de junho é o Dia Mundial da Ufologia. Bom, como nós aqui já estamos aterrizados e com o pé no chão, nós vamos hoje, antes de mais nada, dizer do estrondoso sucesso do tema de quinta-feira passada. Existem escolhidos. Até agora já são em 3 dias, perto de 800 views aí no YouTube. Claro, uma besteira qualquer tem milhares de views. As coisas mais sérias têm menos. Por isso, nós vibramos com cada view. Para nós é uma conquista, porque só gente focada em coisas diferentes é que realmente assiste Vida Inteligente e programas similares. Bom, então, antes de eu dizer o tema de hoje, que eu já disse, né, na lista, eu vou dar um bom dia, né? Vou baixar um pouquinho só o som aqui para mim. Tá, isso. Bem, bom dia Lisa, Délia da Mata, Walter Santos, Lígia, Doran Matos, Júlio Correia, Márcia Carromber, Minoro de BH, Graça, Gilvana, Flávio Mota, Lucas Luiz Fabiano e Wookie Pai. Começamos assim hoje, com esse número de pessoas, ok? Essa palavra comprometimento, como é que eu posso defini-la, né? Quando a gente se compromete com alguma coisa, é na verdade uma promessa, né? É uma promessa. Eu me comprometo a deixar de fumar. Eu me comprometo a fazer dieta. Eu me comprometo a trabalhar em função da lei. Eu me comprometo em ser uma pessoa reta. Então esse compromisso, mesmo que você afirme-o ou faça-o da boca para fora, ele fica registrado no éter, digamos assim. E esse compromisso que você firmou, digamos assim, ele vai depender de você para que seja cumprido, porque foi você que firmou esse compromisso. Quando pessoas conjuntamente formam compromissos, firmam compromissos, elas todas são responsáveis por eles, né? A gente tem até o compromisso assim, do matrimônio, né? Compromisso, promessa, te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, tal. A gente fica lá comprometido a cumprir aquilo que está no papel. E antes que me pergunte, essa movimentação aí da câmera, esse desfocamento, como é uma câmera HD, toda vez que eu me movimento muito, né? E assim a câmera procura me focar novamente. Então tenham paciência, ok? Não é defeito daqui, não. É eu mesmo. O defeito sou eu. Não fico parado, né? Então esse comprometimento que as pessoas dizem ter, e poucos têm verdadeiramente, eu conheço muita gente que tem esse comprometimento, ele ajuda, por um lado, aquela coisa que está comprometida, né? Porque essas pessoas se empenham em cobrir o que prometeram, o que se comprometeram, e também tem que suprir o que os outros deixaram de fazer por ocasião do seu comprometimento. Então, claro,
individualmente, isso vai ser cobrado, provavelmente por você mesmo, mas você onera também, você coloca mais peso na mochila do seu semelhante. Quando você se compromete com alguma coisa e você não cumpre, você onera e compromete outras pessoas. Eu não sei qual é o ponto de vista de vocês, mas hoje nós vamos passar, vamos debater isso para que todo mundo possa depois pensar, ver o quanto está comprometido com a sua família, com o seu trabalho, com aquilo que você acredita, com a sociedade, com a lei, enfim. Cada um sabe de si, cada um sabe o que precisa, cada um sabe o que quer, cada um sabe qual é a parte dele, eu creio, dentro do processo, né? Pode ser até o processo da sua vida, você pode se comprometer apenas com a sua vida, né, se você não tem. Mas se você está aqui conosco nos assistindo, é porque você está se comprometendo com algo mais. O compromisso de aprender mais, o compromisso de ter mais conhecimento, mas é um compromisso, não deixa de ser um compromisso, ok? Bom, chegou mais gente, tudo bem. Eu trouxe um texto sempre para compartilhar com vocês. Nós vamos ver isso aqui. Graça, bom dia. Compromisso para mim é igual a responsabilidade. Eu me comprometo, eu me responsabilizo. Sim, responsabilidade, compromisso, promessa é a mesma coisa. São sinônimos, digo assim para mim, né? Eu acho que Délia da Mata diz que o maior comprometimento que temos é individual com nossa trajetória nessa vida. Sim, isso é importante. Individual, sim. Porque eu tenho que me comprometer comigo, primeiramente, para que eu esteja íntegro, em paz, equilibrado, para que daí eu possa fazer o meu papel dentro do contexto. Eu primeiro, claro. Não adianta eu tentar. Não adianta eu ser um médico cheio de infecções. Estou cheio de infecções, estou cheio de... Falta a minha ceia, eu posso ser médico dessa forma? De jeito nenhum, eu vou contaminar todos os meus pacientes. Então eu tenho que me cuidar, eu tenho que me comprometer comigo para depois eu me comprometer com a minha sociedade. Isso aí, Débora. Léo de Santa Catarina, bom dia a todos. Mais uma pessoa nova aqui no grupo. Bom dia. Bem, vamos lá para o texto então, para a gente trocar umas ideias. Quando pensamos no significado da palavra comprometimento, emerge de imediato a resposta compromisso. Comprometer-se com algo ou com alguém, para muitas pessoas, refere-se ao cumprimento de uma agenda ou de uma promessa a cumprir. Na verdade, podemos entender como um conjunto de elos de uma iluminada corrente, colocando em união coração e mente a caminho e a serviço da luz, ou da lei. Ao observarmos a ressonância que ecoa desse ato na relação das pessoas, e principalmente com a espiritualidade, ultrapassa-nos os limites de uma palavra ou de uma ação pré-estabelecida simplesmente para si ou com os nossos irmãos. Quando aqui nesse texto aqui eu leio espiritualidade, eu não quero dizer assim, eu não quero que seja traduzido como o mundo dos espíritos, não. Espiritualidade é tudo que é fora da matéria, digamos assim. Tudo que está no éter, tudo que é amorfo, tudo que é imanifestado dessa forma. Não focar naquilo que a gente tem, aquelas tendências dentro da gente, né? Ele falou espiritualidade, vamos pensar em espírito, vamos pensar em seres antropomorfizados, nada disso. Espiritualidade é tudo que não é físico. Bom dia Francisca, bem-vindo. A relação com as pessoas vai muito além de um contrato, um acordo ou promessa, que se refere à personalidade, ao caráter e à sensibilidade atinada em exercer disciplinarmente aquilo que se afirmou em realizar. Quando um terapeuta ou outro profissional da saúde ou das terapias integrativas ou alternativas sugere um caminho para que o consultante busque compreender a sua dificuldade e encontre uma alternativa ou solução, estes são aceitos e pré-estabelecidos por ambos, mas é sabido que a condução e a busca da própria cura dependerão do chamado tema de casa ou da lição de casa, como a gente falou aqui num tema passado do Vida Inteligente e Interativa.
Quando nos comprometemos, estamos nos entregando de corpo e alma para uma atividade familiar, para uma orientação profissional, para os cuidados da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, da racionalidade e com a saúde espiritual. Disto dependerão as intenções formadas no campo prático do discernimento e no campo da disciplina espiritual, ou seja, a continuidade. Os possíveis empecilhos, como o cansaço físico e a falta de fé, não poderão ser obstáculos fortes o suficiente para impedir a realização da própria cura e da evolução pessoal. Tudo isso que nós estamos lendo aqui agora, nós já falamos nos programas anteriores. A determinação, a própria fé, o compromisso com você mesmo, você focar primeiramente em você, se equilibrar, fazer o reflexo do seu interior, ser o reflexo do seu exterior, mas de uma forma clara, de uma forma bonita, de uma forma coerente. Então isso é muito importante, a gente atentar para pequenas coisas que parecem insignificantes, mas que na composição de tudo que a gente precisa são peças importantes nesse grande quebra-cabeça ou mosaico, como vocês queiram chamar, se for assim. Podemos idealizar alguns dos principais momentos em que o comprometimento se faz necessário e presente em nossas vidas. Vamos lá. Ei-los. O comprometimento com a fonte e com a espiritualidade. Olha como se você se compromete com a fonte. Você se comprometer com a fonte, cada um definindo a fonte como é do seu conhecimento, né? Mas de qualquer forma você tem que se comprometer com aquilo que você acredita. Então você tem que ficar seguindo as regras do que é a sua fonte ou a sua espiritualidade, naquilo que você acredita, e seguir de acordo com aquilo que está estabelecido. Seja certo ou não, não importa. No momento, siga o seu coração, sinta e siga aquilo que está lhe reverberando. Deixar de se relacionar com a fonte é o mesmo que abdicar da própria existência. Deixar de se relacionar com a fonte é o mesmo que abdicar da própria existência. Então, isso significa que quando eu me desligo, eu quando não creio em absolutamente nada, eu acho que eu estou aqui porque eu nasci, vou levar a vida, vou morrer, acabou, e Zé Fini, e eu não tenho mais crença em nada, então você está realmente abdicando da sua existência, como diz o texto, porque você não está aqui para nada. O que adianta você estar aqui se você não serve para nada, se você não está servindo a nada, se você não está comprometido com nada? Somos consciências vivas, advindas da vontade do todo, do Pai das Luzes, é a definição que o texto dá, cada um interpreta como quiser, do grande arquiteto do universo, e eu complemento dizendo as vontades advindas da lei. O que é a lei? Cada um interpreta como quiser. Essa lei que a gente tanto fala aqui, e a minha definição, e eu sempre repito, é algo que está acima do meu grau de entendimento atual, mas que eu sei que existe, que eu sinto que existe uma coisa, porque quando eu vejo o corpo humano, como eu estudei 1 ano de medicina, quando eu vejo uma célula, o interior de uma célula, quando eu vejo toda essa inteligência que tem dentro do meu corpo, a sincronia que existe entre os astros, entre as horas, a lua, o sol, tudo em harmonia andando, não posso deixar de acreditar que uma lei rege isso tudo. O que é essa lei? Foi como eu disse, algo que está acima do meu grau de entendimento. A espiritualidade mantém a essência da nossa natureza sutil, viva e em plenitude. Ela é alimentada pela conectividade e pela prática dessa relação. Cada um tem a sua relação, até deixar de ter essa e adquirir outra, né? O comprometimento consigo, com as suas ações, com os nossos irmãos e com todos os seres vivos. Devemos realizar esta tarefa a partir do chamado orai e vigiai, ou a vigilância dos sentidos, como a gente fala,
colocar em harmonia os nossos pensamentos, manter a sintonia com as nossas preces. Essa questão de preces também não seria mais os nossos mantras, os nossos desejos, o nosso foco, proporcionar as boas relações de afetividade, de amizades salutares, amizades saudáveis, as proferidas relações de convivência e intercâmbios de aprendizado mutuais, a prática de atitudes saudáveis para si e para os outros. Perceba-se evoluir com o coração e com a mente unidos e sem se desviar do caminho da luz. Comprometimento com a saúde, alimentar-se com alimentos naturais, praticar exercícios e beber água em abundância auxilia na manutenção do nosso veículo físico. Todos sabem que sem esse veículo físico você não é absolutamente nada, pelo menos aqui no plano físico, você precisa de espírito. E da mesma forma como você cuida da sua casa, do seu automóvel e todas aquelas coisas que você gosta, você tem que cuidar da mesma forma do seu corpo, porque ele é a sede do seu espírito, a sede daquilo que te anima e que faz você se manifestar nesse plano físico. Afastar-se do estresse, evitar a carne vermelha, o consumo do cigarro e nicotinas deve ser um hábito. Traz-nos força para o bem, viver e sentir bem. Todos esses vícios que a gente falou e que todos nós temos ou tivemos um dia, eu digo que às vezes é muito necessário. Eu escrevi antes de viajar para a Grécia em 96, minha primeira volta para o meu país natal, 42 anos depois. Eu escrevi uma coisa em algum lugar do passado, né? Onde eu falei uma série de coisas que meu coração dizia e também dizia que tudo é necessário para que a gente possa... A gente tem que ter tristeza um dia na vida para que a gente possa enaltecer a alegria. A gente precisa sentir a dor para você dar valor ao seu bem-estar. Você precisa chorar para você ver o que significa lavar a alma. Então tem uma série de coisas que são necessárias você passar para que você tenha ciência e consciência de poder optar o que você quer na sua vida. Eu duvido que alguém se alimente de dor ou adore se alimentar de dor. Eu duvido que alguém goste de viver chorando. Eu duvido que alguém goste de estar triste diretamente. Então, puxa vida. Duvido que alguém goste de estar doente. Nossa, mas não existe coisa melhor do que a saúde, de eu poder estar aqui, de eu poder estar me movimentando, de ter todos os meus membros íntegros, essas coisas. Então, puxa vida, nós temos que dar valor, nós temos que nos comprometer com essa saúde, com esse bem-estar, enquanto nós temos isso tudo. Depois não adianta se lamentar. Né? E quanta gente se lamenta, né? Puxa vida. O comprometimento com ideias, ideais e metas. Planeje o seu futuro, ilumine a sua estrada e tire as pedras mais pesadas do caminho. Defina prioridades e as cumpra. Incentive suas ideias e suas metas, pois lhe estimulará a caminhar em frente. Gere críticas construtivas para alcançar uma formação intelectual mais atrativa para o convívio próprio e diante da complexidade da moderna sociedade. As pedras mais pesadas do caminho que o texto cita é a melhor coisa que pode existir no caminho de alguém. Porque se essas pedras não te contêm em determinado espaço da sua caminhada, se essas pedras não estão lá para você verificar que existe um obstáculo e que você tem que ter capacidade, discernimento, inteligência para poder suplantá-lo, superá-lo, então essas pedras é que são o nosso verdadeiro aprendizado. Essas pedras é que são essas dificuldades, esses problemas que a gente tem na vida, no nosso cotidiano, são lições maravilhosas que fazem com que a gente tenha que pensar, raciocinar, intuir, exercitar todos aqueles dons que nós temos para poder seguir adiante com mais força e com menos dúvidas, digamos assim. Palavras de transformação, é isso mesmo, Léo. É isso.
Planeje o seu futuro, outro texto que está aqui, que já dissemos em programas anteriores. O seu amanhã ninguém escreveu, é você que vai escrever o teu amanhã. Não tem nada escrito sobre o seu amanhã, é você que escreve. Então você planejando o seu futuro, você está escrevendo o seu amanhã. E você planejando o seu futuro, você está se comprometendo em cumprir. E esse compromisso, essa determinação, é você criar. Cada meta que você alcança, você já tem que ter uma outra em mente para você buscar. O homem nunca pode parar. O homem sempre tem que ter alguma coisa para ir buscar. Metas, foco, futuro. Isso é importantíssimo. Isso dá alegria de viver e ânimo de viver. Aí não vai te dar tempo para tristeza, nem para essas coisas todas que ninguém quer ter, né? Tá. O comprometimento com os seus sonhos e as suas realizações. Ser um idealizador, um visionário, enfim, um sonhador lhe favorece e abrir o leque das possibilidades universais. Materialize-as e ancore o conhecimento e o progresso de sua evolução. Comprometa-se com os seus sonhos e as suas realizações. Seja um visionário, como todos nós somos, um sonhador. Transforme o seu sonho em realidade. Vá buscar. Materialize e ancore o conhecimento e o progresso de sua evolução. Quantos exemplos nós temos disso? Ah, mas eu não sou capaz disso. Não faça isso com você. Você é capaz. Se você não fosse capaz, você não estava aqui. Como eu gosto de repetir sempre, eu sou muito repetitivo. Lembre-se que você é um vencedor. Como que eu sou um vencedor? Puxa vida, na corridinha dos espermatozoides, na corridinha dos óvulos, você venceu. Você venceu, veja quanta gente lá, quantas possibilidades. Estude um pouquinho de genética, você vai ver. Você é um vencedor. Se você venceu aquela corridinha lá atrás, que te deu a origem da sua vida aqui, você é um escolhido, como a gente falou. Existem escolhidos? Não podem não existir, mas que você foi o mais forte lá para chegar aqui, para nascer naquela corrida de milhares e milhões de espermatozoides, e aquele único óvulo esperando, precisa de uma prova maior do que essa de que você é um vencedor, de que eu sou um vencedor, todos nós somos vencedores? Então, como é que nós podemos nos sentir derrotados se nós já nascemos vencedores? Já vencemos uma corrida no início de tudo, né? Só pensar, eu não estou falando besteira, não. É uma verdade. Você não é um vencedor, não chegou lá? Pronto, está aí. Vamos lá. Finalmente, entendamos comprometimento como o primeiro passo para a realização de uma vontade interior inerente às necessidades da raça e da percepção humanas. Finalmente, entendamos comprometimento como o primeiro passo para a realização de uma vontade interior inerente às necessidades da raça e da percepção humanas. A partir do momento que nós realmente nos comprometemos a acreditar mais em nós, acreditar na nossa força interior, acreditar que somos capazes, acreditar que somos privilegiados por termos dois braços, duas pernas, podemos enxergar, respirar, falar, ouvir. Isso aqui quanta gente não pode, né? Então nós temos que nos comprometer com essa humanidade que não tenha toda essa condição que nós temos ainda de fazer. Nós temos que pensar de uma forma holística. Não adianta só ficar aqui blá blá blá, ficamos conversando, participa de salinha aqui, fica abismado com o que é falado na televisão, e depois na prática qual é o nosso papel? É só ficar nos alimentando do que os outros nos passam, ou nós temos que dar o exemplo daquilo que a gente aprendeu? É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que nos comprometer com a lei, nos comprometer com aquilo que nós nos propusemos. Tudo aquilo que você profere da sua boca é um comprometimento. É um comprometimento irreversível. Palavra proferida, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Então, tudo que você fala, tudo que você se compromete e não cumpre, puxa vida. Você está comprometendo todo um processo pela sua falta de não comprometimento com aquilo que você tinha que realizar. Lígia, quando os homens se comprometerem verdadeiramente com o seu estado de ser humano, todo o resto far-se-á desnecessário. Bom, até ter essa consciência, né, Lígia? Até aí já fica difícil. E hoje
pela manhã aqui, me passaram, interessante, né? Nada por acaso, quando alguém soube do tema, me passou um texto aqui que eu anexei no que a gente ia conversar hoje. É um trecho de um livro pequenininho. No tocante ao comprometimento, na verdade, existem apenas 4 tipos de pessoas. 1. As evasivas. São pessoas que não têm nenhum objetivo e não se comprometem com nada. Vamos ver em qual delas você se enquadra. Reticentes. Pessoas que não sabem se podem alcançar seus objetivos e por isso têm medo de se comprometer. Eu vou reler. Desistentes. Pessoas que partem em direção ao objetivo, mas desistem quando a caminhada se torna difícil. Eu conheço um monte. 4. Totalizadoras. São os 4 tipos de pessoas. Pessoas que definem os objetivos, se comprometem com eles e pagam o preço para alcançá-los. Trecho do livro 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder, de John C. Maxwell. Deixa eu inverter aqui o nome. Eu vou repetir, porque é muito importante isso. No tocante ao comprometimento, você vai sentir dentro do seu coração agora. No tocante ao comprometimento, na verdade, existem apenas 4 tipos de pessoas. Uma é as pessoas evasivas, pessoas que não têm nenhum objetivo e não se comprometem com nada. 2. As reticentes, pessoas que não sabem se podem alcançar seus objetivos e por isso têm medo de se comprometer. Eu não vou fazer isso porque eu não sei se eu vou conseguir. Quantas. 3. Desistentes, pessoas que partem em direção ao objetivo, mas desistem quando a caminhada se torna difícil. 4. As totalizadoras, pessoas que definem seus objetivos, se comprometem com eles e pagam o preço para alcançá-los. Que maravilha, né? Daqui a pouco isso aí vai estar na internet e você vai poder reler isso. Em qual deles você se enquadra, hein? Tá, hoje ninguém quer conversar, né? Então é isso. Eu acho, Francisca, meu número é 4, eu também sou 4. Eu sou. Defino meus objetivos, me comprometo com eles e pago o preço para alcançar. E quem me conhece sabe que isso é verdade. Comigo não tem medo, não. Não tem medo, não tem temor, não tem obstáculo, não tem nada. Eu passo por cima como um trator maluco. Vamos embora. Tem que ser assim. Alguém mais se aventura a se colocar? Você é evasivo, você é reticente, você é desistente ou você é totalizador? A Lisa é o 2 e o 4. O Léo também é o 4. Bacana. Você está sendo verdadeiro com você mesmo, dando. Délia da Mata, o texto é tão bom que dispensa comentários. Muito bom, sou extremamente comprometida. É isso aí, Délia. Bacana isso. Eu sei, né? Agora, vamos lá. Ninguém tem que ficar triste se você, por exemplo, é evasivo, se você, por exemplo, é reticente, se você é desistente, se você é totalizador, você tem suas razões. Ninguém vai te condenar por isso. Todos nós estamos humanos, estamos sujeitos a uma série de coisas que às vezes impedem que a gente se comprometa com alguma coisa. Nós estamos generalizando. Mas é importante você ver o tipo de pessoa que você é no momento, porque assim você pode se comprometer a mudar. Não quero mais ser evasivo, eu quero ser reticente. Mas, reticente e evasivo é a mesma coisa. Não, já é uma coisa diferente. Já é um passo a mais. Não quero passar de evasivo para totalizador. É pedir muito para determinadas pessoas, mas tudo é possível. Então, o importante é querer, o importante é saber conscientizar-se de que você é isso ou aquilo e o que você precisa mudar. E tudo que você precisa mudar, creia, é melhor para você e para todo o seu entorno. Tenha certeza disso. Lisa, primeiro diz Flávio Mota diz que às vezes sou um pouco de cada. Claro, eu acho que todo mundo é, né? Todo mundo é. Às vezes a gente dá uma pisada na bola. Tem tanta coisa que você não pode comprometer com outra. É isso aí. Nós temos uma visão geral. Mas essa visão muita gente se enquadra nisso, né? Délia, quando jovens evasivos na entrada da maioridade reticentes. Isso, quando jovens evasivos e na entrada da maioridade reticentes. Viviane, bom dia, Viviane.
Bom dia. Pena que você chegou no fim, mas chegou. Léo diz, coragem de se comprometer, foco, força e fé. É isso aí. Então é isso, pessoal. Eu acho que o recado é curto e grosso hoje. O texto daqui a pouco vai estar na internet. E eu sempre intuo os temas, como eu já disse aqui. Mas isso não impede que o grupo também possa intuir e desejar que a gente converse algum tema que o senhor Eustáquio não consiga intuir. Viviane, para mostrar como eu sou comprometida com o nobre ideal. Bonito gesto, é isso aí. Chegou no fim, mas chegou. Tá aí, ó. Muito bom. Isso, Délia tá aí. Então, pessoal, por hoje é só. Daqui a pouquinho eu já estou postando para vocês. E eu deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Uma excelente semana sempre. Até mais.